Olá, boa noite, boa noite, queridos, queridas, queridos, querides. Oi, Adri, ei, minha deusa amada, saudade de você, que bom te ver por aqui. Vamos chegando, primeira live do ano. Boa noite, Eliane. Saudade demais, saudade de dançar contigo, hein, Dri? Tá tudo bem por aí? Tá em BH? Boa noite, Cris. Que bom estarmos aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes. Nossa primeira live do ano. Bom ter vocês aqui. Live é um negócio sempre gostoso quando a gente vê gente participando, né? Essa internet está se revelando um grande tantra para mim. Conexões, né? Novas conexões. Que bom vê-las aqui. Abri essa live hoje porque retomei os meus atendimentos agora nessa semana e deixei uma caixinha de perguntas aqui sobre Yoni Eggs, sobre Tantra. Vai me dizendo aí, vai me sinalizando se o som tá bom, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Não consegue ouvir nada. Cris, me digam aí, por favor, se vocês estão me ouvindo. Acho que sim, né? Porque tô conversando aqui. Tô conversando aqui com a Adri. Bora fazer uma live juntas? Bora fazer uma live juntas, Dri. Tô conversando aqui com a Adri. Vai me sinalizando, tá? Está ouvindo bem, ok. Obrigada, Adri. A live de hoje é sobre Tantra e Yoni Eggs. Eu retomei os atendimentos essa semana, voltei de férias. Ouvindo bem, obrigada, Rânia, boa noite. E aí eu deixei uma caixinha de perguntas, né? A gente teve um debate, uma troca, na verdade, tão boa, tão gostosa aqui no nosso stories sobre medo de envelhecer, sobre massagem tântrica. E aí eu deixei uma caixinha de perguntas, mas a semana foi muito corrida, não consegui responder. Então eu resolvi abrir essa live hoje, resolvi abrir hoje de manhã e responder todas as perguntas. Até deixei tudo anotadinho aqui, né? Pra gente ir conversando e eu não me perder nos assuntos. Então vamos lá. Por que será que só eu não tenho som? Cris, poxa, não consigo te ajudar. De repente, se você mexer aí no áudio da sua câmera, vai experimentando aí. Quando você conseguir, dá um joinha. Tomara que você consiga. Bom, vamos lá. As perguntas de Yoni Eggs e de Tantra. Antes de responder as perguntas, vou deixar aqui uma coisa que aconteceu em dezembro sobre Yoni Eggs. Eu tenho um curso de Yoni Eggs, eu sempre digo, olha, Yoni Eggs é uma coisa muito gostosa, muito confiável de se usar, desde que você tenha as ferramentas, né? Desde que você tenha no seu corpo a possibilidade de remanejar todas as emoções que brotam disso. E aí eu sempre digo, olha, faz um curso, aprende, porque as terapias do feminino, elas não têm intenção de te prender a nenhuma terapeuta, muito pelo contrário, elas devolvem mesmo o poder para as mulheres de serem terapeutas de si mesmas, de esse poder de investigação, de autoconhecimento. Mas é muito interessante que você saiba com o que você está lidando e que você tenha ferramentas para lidar com isso. Olha só o que aconteceu. E aí eu já vou responder a primeira pergunta com esse caso.
No dia 24 de dezembro, a gente recebe no telefone comercial do Poderes do Feminino, que é o retiro de Tantra que eu organizo, uma mensagem dizendo assim: Aisha, estou usando Yoni Eggs e tive uma crise de ansiedade. Aí a Samantha, que é a produtora do Poderes, que estava com o telefone, me retransmitiu a mensagem e eu mandei uma mensagem de volta para essa mana. Falei: e aí, mana, o que está acontecendo aí? Você está com algum acompanhamento? Está com alguma terapeuta? Você fez algum dos meus cursos? Ela disse: não, eu comprei uma egg e fui fazer minhas experimentações sozinha. É normal ter crise de ansiedade? Bom, normal né? Se está acontecendo, é normal. E aí, vamos construir aqui um entendimento. Toda vez que a gente faz um trabalho corporal, toda vez que a gente abre a possibilidade de experimentação com o corpo, a gente também traz emoções à tona. Essa separação de corpo e de emoções, ela é meramente didática, porque todas as emoções estão no corpo. Absolutamente todas. Nós temos os 5 sentidos e o Tantra conseguiu arrumar seu som. Aê, Cris, que bom, que bom. Nós temos os 5 sentidos, certo? E o Tantra e as terapias corporais, as ferramentas que ele traz, Yoni Eggs é uma delas, trabalha os 5 sentidos, a sensorialidade. O tato, a visão, o olfato, o paladar. Trabalha essa ancoragem do nosso corpo, porque o nosso corpo é a nossa primeira ancoragem, é a ancoragem que nos possibilita trabalhar, amar, se comunicar, captar informações do meio ambiente, sim. Mas o que a gente tem no corpo é muito mais que os 5 sentidos. A gente tem os sentidos internos. A partir do momento que a gente abre esses 5 sentidos que captam informações de fora, a gente começa a desenvolver os sentidos internos, que captam as informações de dentro, sim? Então, por exemplo, quando você sente medo, o seu coração não palpita? Quando você vê uma pessoa que te interessa, não dá aquele friozinho no estômago? Tá tudo no corpo. Então a gente tem os sentidos de fora e a gente tem os sentidos de dentro. Quanto mais a gente trabalha essa sensorialidade, mais refinada e mais aptas estamos a captar tudo que está acontecendo e a despertar tudo que está dentro, todo o nosso corpo, certo? Então, ok. O trabalho de Tantra, o trabalho com Yoni Egg é um trabalho de refinamento dos sentidos. E a partir disso, de contato com as emoções. E agora vamos pensar no seguinte. Se você veio buscar a Yoni Egg, você quer fazer uma investigação a respeito da sua energia vital, da sua energia sexual e da sua sexualidade, certo? Você abriu a sua Yoni, que é essa sabedoria, né? Os índios norte-americanos dizem que os milagres acontecem na racha do tempo e na racha das mulheres. A gente abriu essa sabedoria, essa fenda para receber essa egg e tudo que essa egg vai despertar, ok? A gente está abrindo a nossa sexualidade. Ao abrir a nossa sexualidade, a gente vai despertar uma série de emoções. Vai ter contato com toda a memória desse corpo, porque o corpo, ele é uma biblioteca de ensinamentos e nele tem toda a sua biografia, toda a sua história. Então a gente começa a abrir as histórias do nosso corpo. Se você tiver memórias traumáticas, inclusive, pode ser que você tenha contato com as emoções referentes a essa memória. E aí você pode me dizer: ai, Aisha, mas eu não tenho trauma nenhum, nunca sofri abuso,
Enfim, a gente está falando trauma, pode ser até uma bronca que você recebeu na infância, porque colocou a mão na sua ioni. Podem ser coisas muito pequenas. Mas aí, se a gente for falar um pouquinho de trauma, e eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, a gente pode ter inclusive traumas transgeracionais. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu estava lendo um artigo com jovens filhos de pais que estiveram no atentado de 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas. Essas crianças que hoje são adolescentes, elas têm um suporte do governo para cuidar da saúde mental. Fizeram um teste com essas crianças que não estavam efetivamente no atentado, mas que são filhos de pai ou de mãe que estiveram lá, e elas nasceram com níveis de hormônios alterados, inclusive com o cortisol baixo. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio da fuga, é aquele hormônio que faz com que a gente identifique os perigos, por exemplo. Então pode ser que esses jovens tenham alguma limitação em identificar os perigos da vida. Pode ser que eles tenham dificuldade em reconhecer situações de perigos, relacionamentos abusivos, enfim, isto é o trauma transgeracional. Muitas vezes você tem no seu corpo uma memória de um trauma transgeracional. Sem contar nos traumas históricos, né? Existem grupos que sofreram traumas históricos. O que é um trauma histórico? Por exemplo, os judeus, as pessoas pretas. São tempos, né? São traumas que a sociedade normalizou, aceitou e durante muito tempo aquele grupo étnico viveu aquele trauma. Então, quando a gente trabalha corpo, a gente também está entrando em contato com as emoções. E quando a gente trabalha sexualidade, a gente também está entrando em contato com toda a história do nosso corpo e com toda a história transgeracional. E aí o que acontece? Nós precisamos ter ferramentas para que a gente possa ter contato com isso sem se machucar. Mais ou menos como se nós fôssemos tocar uma panela quente. E aí quando você encosta a mão, você já não puxa a mão logo de uma vez? O nosso corpo é sábio. O nosso corpo é um mestre elegante. Ele não vai te deixar entrar na roubada sem você ter as ferramentas para lidar com aquilo de um jeito interessante. Senão, ao invés de você descarregar aquele trauma e reorganizar aquilo tudo dentro de você, você vai viver de novo aquele trauma, vai imprimir de novo aquele trauma no teu corpo, desnecessariamente. Então, o que a gente faz nos grupos de EG? E por que eu sempre pego na tecla? A sua primeira jornada faz com uma terapeuta da sua confiança. Porque quando a gente abre os 5 sentidos, a gente capta microinformações e aí a gente vai afinando e acordando esses sentidos internos. E vai tendo muito contato com todas as informações do nosso corpo. Sim, o corpo é um mestre elegante. O corpo é um mestre absolutamente gentil. Respeitemos o nosso corpo. Respeitemos o nosso corpo, porque não dá ruim. O que ele traz é importantíssimo e é incrível. O que esta moça que estava usando EG, o que pode ter acontecido com ela, que ela entrou nesse processo de emoções desequilibradas, nessa crise de ansiedade, é que os 5 sentidos dela se abriram. E aí eu sempre digo nos grupos de EG, né? O nosso assoalho pélvico, segundo a medicina tântrica taoísta, ele tem uma comunicação com a pineal e com todos os nervos dos sentidos que passam
pertinho da pineal. Então a gente desenvolve aquele olhar aguçado, desenvolve aquela escuta que percebe até o que não foi dito, desenvolve o tato, desenvolve o faro. Não estou falando só do cheiro, não, estou falando do farejar, né? É o que a gente chama de mulher selvagem, selvagem no sentido de muito intuitiva. A nossa intuição está no corpo, né? Quando a gente tem uma reação no corpo, a gente pode entender um pouco sobre a nossa intuição. O que aconteceu com essa mulher é que muito provavelmente ela abriu esses 5 sentidos, o próprio receber da Ioni Egg na Ioni já ativou a pineal, todos os nervos dos sentidos, ela começou a ativar esses sentidos internos, essa sinestesia. Essa sinestesia tem um nome bonito, chama interossecção. Essa habilidade de sentir o que está acontecendo com o nosso corpo, ela sentiu muito. E isto é maravilhoso. Só que naquele momento ela não tinha ferramentas e o corpo, pulou, como um mestre elegante que é. Então, sim, a gente precisa ter um respeito muito grande com essa nossa biografia, toda vez que vai fazer um trabalho corporal. E a gente precisa de um vínculo muito gostoso num primeiro momento com uma terapeuta de sua confiança. Porque neste momento vocês vão poder juntas adquirir ferramentas para essa autorregulação, para esse contato com toda essa história maravilhosa que vai te fazer um ser humano mais... que carrega melhor as suas histórias e que inclusive toma melhores decisões, né? Porque olha só o caminho, as coisas vêm de fora, os 5 sentidos captam. Aí a gente aciona esses vários sentidos de dentro que vão percebendo como o corpo está reagindo a tudo isso. Isso tudo vem para o córtex, né? Para aquela parte que analisa, que toma as boas decisões, que escolhe os bons caminhos, e a partir de tudo isso a gente traz essa experiência para o comportamento. Uma pessoa que tem essa habilidade de sinestesia, de interossecção, ela escolhe melhor os seus relacionamentos, escolhe melhor os seus empregos, sai de situações que não são para ela, entra em boas situações, toma boas decisões. Então essa coisa de falar que corpo, mente, emoções, está tudo separado, não é verdade. A gente separa por uma questão didática, mas quando a gente faz trabalhos corporais, a gente tem a possibilidade de unir isso tudo. E o bacana é que nessa união, quando a gente tem ferramentas para perceber, para se conscientizar disso tudo, o processo deixa de ser doloroso, a gente deixa de ficar imprimindo de novo aquelas sensações no corpo para, de um jeito eficiente, liberar isso tudo, contextualizar isso tudo e ser um ser humano com as emoções mais equilibradas e com boas escolhas. Deu para me acompanhar? Deu para entender tudo isso? Então, sim, é possível que num processo com Ioni Egg, se você não tem as ferramentas adequadas, interessantes, para que você faça esse processo de investigação e isso seja um processo curioso, investigativo e não dolorido. Se você não tem as ferramentas, pode acontecer de você ter sim um pico de emoções, e aí, na melhor das possibilidades, você desiste, na pior das possibilidades, você revisita um trauma sem a menor necessidade, ok? Então, respondi a primeira pergunta que me fizeram. Eu posso ter emoções,
repentinas? Posso ter crise de ansiedade? Pode sim, tá? Para isso é muito interessante que você tenha nas mãos ferramentas legais, tá bom? Para poder seguir as suas experimentações sem ficar se ferindo, tá bem? Deixa eu ver o que tá aqui, ó. Ah, que legal que vocês me entenderam. Vão perguntar, né, gente, esse Mercúrio retrógrado aí. Então é isso. EG é um processo muito incrível, muito refinado. E a sexualidade, quando a gente abre e trabalha com a sexualidade ela é um mistério, gente. É um mistério. Muitas vezes não tem receita, não tem um padrão, né? Não tem o que seguir. É realmente mergulhar nas particularidades daquela mulher, daquele corpo com a sabedoria de Ioni. E quando a gente mergulha nessa particularidade, a investigação fica mais interessante, né? Uma vida muito criativa, dependendo do jeito que você quer construir a sua vida, se a sua vida for muito criativa, não vai ter modelo. A gente vai precisar investigar mesmo dentro da gente. Como é que está o nosso corpo, como a gente recebe as informações que o meio nos manda e a partir daí ter decisões assertivas, né? Decisões interessantes. Até lembrei agora de uma frase de como é o nome dele? É o pai das emoções. Eu me esqueci o sobrenome. Antônio Damasio. Ele diz o seguinte: boas decisões não são boas decisões, não são decisões que contam só com o racional. Ele fala isso de um jeito bonito, tá? Eu tô resumindo. Boas decisões precisam de emoção e razão. Então a gente já percebe que as nossas emoções e que o nosso corpo nos ajuda a ter um meio mais adequado, mais criativo, mais de acordo com as possibilidades que fazem a nossa felicidade. Então a EG sim, ela desperta e ela proporciona sensorialidade, contato com as emoções e tudo isso, se a gente tiver ferramenta, a gente transforma isso para o nosso comportamental, para as boas escolhas, para a capacidade de vínculo. E aí, vou falar uma coisa sobre o vínculo, vou dar uma dica. Eu não gosto de dica, não. Quando as pessoas me pedem dica aqui, eu falo, mas gente, dica é uma receita de bolo que às vezes funciona para um, não funciona para outro. Eu não gosto de dica. Tô aqui falando de particularidade, de especificidade de cada pessoa e de repente uma dica. Mas enfim, vou dar dica. Toda vez que você num processo de EG e de Tantra tiver sentindo as emoções dentro de você, estiver sentindo coisas no seu corpo, o seu coração estiver palpitando, o seu estômago tiver com algum anúncio, teu intestino tiver com algum anúncio, as vísceras, né? Eu falo muito sobre as vísceras, a gente faz meditações taoístas de vísceras, o nosso segundo cérebro é o intestino, então eu tô sempre pegando nessa tecla de vísceras, vamos meditar com as vísceras. O pompoarismo, ele aciona o nervo vago, que é o maior nervo do corpo. Tem uma teoria sobre nervo vago. O nervo vago tem ramificações para todos os órgãos e vísceras, né? O vago ventral. Então, quando as suas vísceras, o seu coração, o seu estômago, a sua respiração tiver com alguma informação no teu corpo, mesmo que você não saiba por quê, fecha os teus olhos, põe a mão e diz, eu tô aqui. Eu tô aqui, não se preocupa. Eu tô aqui. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. Eu tô aqui. A gente tem necessidade de vínculo, de acolhimento. Aliás,
O abandono muitas vezes é um sentimento que algumas pessoas sentem mesmo lá na sua infância. O abandono é um dos maiores buracos que a gente tem dentro da gente, porque a gente precisa de vínculo, a gente precisa de acolhimento. E num momento de egg, no momento que você está ali usando a egg, fazendo as suas terapias, fazendo as suas investigações, se vem esse pico de emoções e você abandona o seu corpo, de novo, você vai estar abandonando, imprimindo nesse corpo uma sensação de abandono que não é boa de sentir. Nós somos mamíferos, né? A gente mama. A gente, quando é pequenino, a gente precisa de acolhimento, de nutrição. Se a gente não puder fazer isso com a gente, na experimentação com egg, com massagem tântrica e com as meditações tântricas que entram na jornada com egg, a gente experimenta uma sensação de se abandonar. E isso não é bom. Esteja com o seu corpo, ancora teu corpo. Então a dica que eu deixo é essa. Quando você se perceber muito agitada dentro desse processo, vai até o teu órgão, a tua víscera, e informa ao teu corpo que você não está só, que você está com ele, que vocês vão atravessar juntos e vão observar coisas muito interessantes juntos, ok? Então, essa é a minha dica, não abandona teu corpo. Vamos lá, vou dar uma olhadinha aqui, ó, tô vendo. Pati Flor, beijo, meu amor. Aisha, te amo. Quem é o grão sarraceno mesmo? Esqueci quem é, amor. Bota o nome aqui, eu esqueci quem és tu. Queixa, um beijo, muito bom te ouvir. Peraí que eu abri aqui. Muito bom te ouvir, Aisha. Muito bons entendimentos que você vem trazendo. Que bom, amor. Obrigada por esse feedback. Se tiver alguma dúvida no que eu tô falando, declaração de amor, que lindo. Declarações de amor para queixa da Pati Flor. Bonita. Aprendi a me perceber de verdade com a faculdade de Annie Eggs que fiz com você. Queixa maravilhosa. A gente teve experiências muito intensas, né, minha amada? Te amo, viu? Vamos lá. Camila, beijo. Vamos à segunda pergunta. Então, bom, fechando aqui, não abandona o corpo. O que quer que seja, não abandona o corpo. A gente precisa de acolhimento. E se a gente não... Sheila, és tu! Olha, sim, agora me lembrei, meu amor. Sheila maravilhosa, me mandou um monte de música de tambor de crioula. Claro que eu me lembro de você, minha amada. Vimos juntas o tambor de crioula, que delícia, né? As matracas. Eu tenho muita saudade do Maranhão, viu? La bruja que suena. La bruja que suena. Sou irmã caçula de uma ex-aluna sua de dança. Um beijo para você, La Bruja, e para sua irmã também. Obrigada por estar aqui. Eu vou para a segunda pergunta. Também fala de emoções. Olha como estamos emocionais. A pergunta que veio foi a seguinte: como eu aprendo a controlar as minhas emoções usando a egg e usando os processos do Tantra? Olha só, eu vou pegar essa palavra controlar e vou mudar ela, vou mudar ela na minha linguagem e vou sugerir uma observação. Pelo seguinte, a linguagem ela tem uma crença, né? E controlar as emoções é um negócio, é uma parada meio sinistra, né? Pelo seguinte, vamos pensar no seguinte, o barqueiro controla o mar? Não, né? Ele tem um bom leme, uma boa habilidade, uma boa vela, um bom barco, uma equipe, enfim. Só de falar a palavra controle já dá ansiedade. Pois é, queixa. Controle, isso aí é altamente traz culpa, né? Traz ansiedade.
Então, o que o barqueiro faz no mar? Ele atravessa o mar, ele atravessa as tempestades, né? Com as coisas que ele tem, com as habilidades que ele tem, mas ele não controla o mar. Então, ao invés de dizer vamos controlar as emoções, eu vou dizer vamos equilibrar as emoções. E aí eu trago aqui uma visão do taoísmo. O Tao é uma redescoberta na minha vida aí nesses últimos anos, que fala o seguinte: a vida não é sobre perfeição, a vida é sobre equilíbrio. Branco, preto, yin, yang, bom, ruim. A vida é sobre equilíbrio, não é sobre perfeição, não é sobre controle. Então, feita essa observação, eu vou responder essa pergunta do harmonizar as emoções. E vou já usar o gancho de tudo isso que a gente falou até agora, né? Nós temos um sistema nervoso central, então a gente capta as informações do meio através da sensorialidade que o Tantra oferece, a gente sente ela dentro da gente, as emoções estão no corpo, a intuição está no corpo, e através de tudo isso que o corpo anuncia, a gente pode trazer, dar nomes, analisar e tomar boas decisões, né? Então, o interessante de primeiro não tentar ficar controlando muito é porque a nossa sociedade, ela valoriza a mulher fortona, aquela pessoa que aguenta tudo, aquela pessoa valoriza muito o racional, e o racional tem o seu valor, né? Ninguém tá tirando o valor disso. Mas enfim, a gente valoriza muito o racional, e isso pode trazer desconexões, né? Pode trazer isolamento, e eu não tô falando de solitude, tá? Solitude é uma coisa, isolamento para se defender ou para conseguir lidar com as emoções é outra coisa. Eu tô falando, até na solitude a gente cria vínculos. Por exemplo, a gente vai para o meio do mato se autorregular, se nutrir. A gente se relaciona com aquelas árvores, com aquele vento. Quando a gente tem bichinho em casa, a gente se relaciona com os bichinhos. Quando a gente vê um filme, a gente se relaciona com aquelas ideias, com aqueles atores. Quando a gente lê um livro, a gente se relaciona com as ideias daquele livro. Então, a gente está sempre se relacionando. As emoções, elas nos permitem essas relações. É claro que ser sensível não é uma das tarefas mais fáceis, né? Porque quando a gente é sensível, a gente não escolhe sentir só o que é bom, só o que é ruim. A gente sente tudo, a gente sente bom. E bom e ruim também, enfim, só para termos didáticos, mas enfim. A gente sente o que é bom, a gente sente o que é ruim, a gente sente calor, a gente sente frio, a gente sente medo, a gente sente dor, a gente sente prazer. A gente abre a possibilidade de sentir de uma forma integral, né? E essa sociedade, ela valoriza as desconexões. A gente não quer sentir dor e a gente desliga, só que aí a gente desliga tudo. A gente perde a capacidade de saber onde está o perigo, a gente perde a capacidade de tatear, a gente perde a capacidade de escolha, a gente perde inteligência, né? Porque como a gente falou, tudo que o corpo está anunciando, né? Todas as emoções que estão no corpo nos guiam para boas tomadas de decisão, quando a gente tem ferramenta para isso. Enfim, trabalhar com egg, fazer massagem tântrica, fazer meditação tântrica está diretamente ligado a desenvolver sinapses. Logo, desenvolvendo sinapses, a gente desenvolve os 5 sentidos, inclusive, e a gente desperta as emoções internas. Como é que a egg nos ajuda a equilibrar isso? Aceitando tudo que está no corpo.
aceitando toda a nossa história. Através do corpo, a gente consegue regular essas emoções. Através de exercícios corporais. É por isso que nas jornadas com Egg, nos retiros de Tantra, eu sempre bato na tecla de fazer experimentações corporais seguras. Seguro, a gente, como eu disse, o corpo ele é um mistério. A gente nunca sabe o que vem, né? O ser humano é um mistério. Mas quando a gente tem amor ao corpo, quando a gente tem uma boa ancoragem, a gente consegue perceber que está sentindo. Se a gente não sabe por que está sentindo, pelo menos a gente sabe aonde está no meu coração, está no meu estômago, está no meu intestino, tá na minha respiração. E aí a gente consegue se conectar com aquela sensação, fazer exercícios corporais, fazer meditações. Eu tenho usado muito exercícios haitianos para que a gente possa fluir com aquilo tudo. E a partir do momento que a gente flui com isso, o processo de aceitação e de liberação é possível. Então, como eu equilibro as emoções com a Egg? Através do corpo, através da profunda observação do que está acontecendo no corpo, através da interossecção que eu falei, que é essa sinestesia, é essa capacidade de perceber as coisas sutis que o corpo traz. O corpo é mágico, não adianta a gente ficar fugindo dele. Muitas vezes a gente reza, usa de recursos em que a gente desliga as sensações do corpo, mas num primeiro momento o corpo é a nossa grande ancoragem. Deu para entender isso tudo? Como é que a gente equilibra as emoções? Deixa eu dar uma lidinha no que vocês estão escrevendo aqui. Liberar as emoções, sim, é importante, né? Elas estão aí. Se você não liberar, emoção não liberada é processo traumático, é tumor, é ansiedade, é depressão. Nós mulheres temos busca de vida viscerais. Deixa as mulheres ser. Deixa as mulheres ser. Como equilibrar as emoções? Equilíbrio é um desafio para mim. Busquei o controle por muitos e muitos anos. Conseguiu, Vivi, controlar alguma coisa? Sem transformar aquilo em sintomas no corpo? Porque quando a gente controla, a gente pode desenvolver uma série de sintomas no corpo, né? Doenças, ansiedade, obesidade, depressão, taquicardia, dificuldade para respirar, né? O corpo ele não aceita a falta de educação. Que falta de educação, gente? Ele tem algo para dizer. Não dá para falar um cala-boca pro corpo. Por isso gosta das terapias com a Aisha, pois não há repressão. Não há. E aqui eu vou falar uma coisa também. Quando a gente abre a sexualidade, a nossa e das nossas interagentes, né, ajuda mulheres a trabalhar com a sexualidade delas, acompanha mulheres, a única coisa intolerável é a intolerância. É um lugar onde vai tudo abrir. As nossas taras vão ser observadas, os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas culpas, as nossas crenças religiosas, todas elas, todas as nossas crenças religiosas, a nossa ancestralidade, o nosso grupo étnico. Então, se alguém aqui for uma colega terapeuta minha e concordar com isso que eu tô falando, ou pelo menos leva isso como possibilidade de reflexão, não há espaço para intolerância, não há, não pode, né? O ser humano ele é
ele é transdisciplinar demais para ter um pedacinho dessa transdisciplinaridade tolhida. É uma agressão sem fim, a gente vai para um buraco sem fim quando nega nossa fé, nossa crença, nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual. Tudo isso é um terreno muito vulnerável. E se a gente entra com falas, tem muita gente que me escreve perguntando sobre egg, dizendo se a egg limpa o útero, tira energias de parceiros do passado. São linguagens que podem já trazer um conteúdo de repressão e de culpa, então a gente precisa observar isso, sabe? Não há nada o que limpar com a egg, há o que se alquimizar. Eu falei isso num vídeo passado, teve uma moça que me perguntou, dá para limpar a energia de parceiros antigos? Se todo mundo é uma centelha divina, o seu parceiro antigo, mesmo que a energia dele não tenha combinado com você, ou que vocês tenham se desregulado em algum momento, ele também é uma centelha divina. Então não há nada o que limpar, há o que se alquimizar. Você recolhe a sua energia, isso dá para fazer com a egg. Alquimiza tudo que está no teu corpo, porque o problema não é a energia, o problema é a nossa capacidade de alquimia. Se eu tenho boa capacidade de alquimia, eu posso ter quantos parceiros eu quiser, ou parceiras, ou parceiros, né? A escolha não está atrelada a limpar nada, está atrelada ao seu processo e à tua capacidade de ser alquimista de si mesma. Toda a energia que está no teu corpo é para você, é para tua jovialidade. E aí alquimiza, tá? Controle me lembra muito o silenciar, o tolher, o adequar-se para caber num espaço e num lugar. Exato. Exato. Fala baixo, fecha a perna. A gente já tem muito disso. Desde criança, né? Não precisamos mais. Acolhendo a história do corpo, adoro essa vivência do seu retiro. Sim, eu tenho uma vivência no retiro, onde uma das primeiras vivências é a acolhida da própria história e da ancestralidade. E aí a gente percebe que muitas coisas que estão... O passado, ele não é uma prisão. Ele é uma história, né? Ele faz parte do nosso presente, mas ele não é uma prisão. Ele é um capítulo. Ai, tem muita coisa, ó. Lidar com o corpo coloca a gente para lidar com os medos. Sim. Sim. Mas os medos, eles também nos guiam, né? Se você tá passeando na rua e vê uma cena de uma briga, você vai desviar o caminho, né? O medo, ele também te protege. Então, nada é bom ou nada é ruim, mas sim, a gente lida com muitos dos nossos medos e das nossas vergonhas. Não consegui controlar nada. Pois é, Vivi. Não conseguiu controlar nada. É muito difícil, vai muita energia controlar tudo isso, amada. É mais melhor de bom, é melhor. Axé, Camila. É melhor a gente fluir, né? Como o barqueiro no mar. Andréia, concordo plenamente. Obrigada, Andréia, um beijo. Vivi, seu trabalho com egg me ajudou muito a lidar com essas coisas, mas é um processo, sim, amada. É um processo. Tratar nossa história com amor e reverenciar essas experiências. Sim. Reverência. É isso. Vou para outra pergunta aqui, que tem a ver com energia, que é um assunto que a gente já vai puxando. Uma pessoa me perguntou, nossa, passa rápido, né? Enfim, responder aqui. Veio uma pergunta assim para mim, eu não entendi. A pessoa me perguntou, o Tantra é para todos? É. Agora eu te volto com uma pergunta, por que você está me perguntando isso? Tem algum motivo? Se quiser me deixar lá no story, me diz.
tá? Que a gente conversa mais sobre isso. Ione Egg pode me tirar da depressão? Olha, amore, eu não trato depressão, né? Porque eu não sou psicóloga nem psiquiatra. Eu trato pessoas. É claro que esse processo particular, ele aparece, né, na EG. Essa particularidade aparece nas terapias tântricas, no uso de EG, mas a pessoa, para mim, não é a depressão. Até porque a depressão, ela é um subproduto de algo que já vem antes, né? Muito provavelmente. O que é esse algo? Então a gente começa a observar a queixa de verdade e não a depressão, que pode não ser a queixa principal. Mas sim, os processos de meditação ativa, todos os processos que desenvolvem energia vital, bioeletricidade, vão produzir ocitocina, serotonina, endorfina, baixo nível de cortisol, neurotransmissores que vão te ajudar a lidar com processos de ansiedade e depressão, tá? Agora, a palavra cura, ela talvez, existem coisas que a gente pode não acabar com ela de vez, né? Mas a gente pode aprender a fluir com ela, de novo, como o barqueiro no mar. Tem hora que o mar tá calmo, tem hora que o mar tá mais revolto, né? Meditação, massagem tântrica, Ione Egg são ferramentas e recursos que podem te ajudar nessa autorregulação, tá? Então eu vou deixar um friso bem grande aqui na palavra cura, um friso e um X, pra gente não ficar muito encanada com esse negócio de cura, porque isso também traz uma sensação de impotência e de inquietação. Ai, tô correndo atrás da minha cura há anos. Não corra. Vamos parar de correr. E depressão, parece que a pessoa já vem com a placa da depressão aqui. Não, né? A pessoa não é aquilo. Ela é um ser humano transdisciplinar e talvez para contemplar essa transdisciplinaridade dela, ela vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de meditação, de EG, de massagem tântrica, né? De várias coisas. E é muito legal, é uma pessoa que está contemplando sua integralidade aí, nesse processo de autoconhecimento e de autorregulação das emoções. Mas, sim, a EG, tudo que desenvolve bioeletricidade, energia vital, Kundalini, tudo isso ajuda nesses processos de ansiedade e depressão, tá? E muito mais, em coisas que vieram antes da ansiedade e da depressão também. Aí a pessoa me perguntou aqui, é uma terapeuta, você sai acabada dos atendimentos de Tantra e EG? Não, eu não saio acabada, mas eu entendo o que você está falando aqui. Se às vezes esses processos nos desvitalizam. E eu vou te dizer como eu entendo isso e como o meu entendimento me ajudou. Talvez te ajude também. Vamos pensar no seguinte, você tem um copo de café, vamos pensar em física, tá? Você tem um copo de café quente e um copo de leite frio. Aí você vai lá e mistura o leite no café. Aí você faz um pingado, né? Morno. O calor é energia térmica. E ele correu para o leite. Não foi o leite que esfriou o café, foi o café que esquentou o leite. Por quê? Porque a energia ela não é estática, ela corre para onde ela precisa ir. Qualquer energia. Essa coisa de estocar energia é um negócio muito moderno, né? A gente guarda comida, guarda dinheiro, enfim, né? Acho que na natureza as coisas são mais fluidas que isso. Então eu acredito e sinto que muitas vezes quando eu recebo uma interagente desvitalizada, sim, a minha energia pode correr para ela.
Então, mas não é porque a pessoa vampirizou a minha energia, que ruim que ela é. Não tem nada disso. É a prosperidade e a generosidade da energia correndo para onde ela tem que ir. Agora, é claro que se eu vou atender 3, 4 pessoas no mesmo dia, eu não vou me desenergizar na primeira, senão os outros, né, vai ficar meio complicado de fazer um bom trabalho energético. E eu hoje, no momento em que eu estou, eu valorizo o trabalho energético. Para mim, o Tantra, ele é a técnica, ele é essa compreensão toda de neuroplasticidade, mas ele também tem uma condução energética. Então, o que eu faço? Eu capto energia através da meditação, eu ensino uma meditação na jornada com Egg, que é a circulação pela microórbita do corpo. A gente capta a energia, circula pelo corpo e fecha ela no corpo. E a gente pode captar energia quando a gente quiser. Princípio da física, energia não acaba, né? Lei da conservação da energia, princípio básico de física, energia não acaba. Então, se eu tô me sentindo desenergizada, eu faço as minhas meditações e fecho no corpo. E eu uso no meu espaço de atendimento elementos que podem fornecer energia para essa pessoa desenergizada. Erva, planta, cristal, floral. Aliás, vai lá na minha loja. Tem um floral que eu fiz para isso. Vou deixar aqui, www.ervanariaumé.com.br. Coisas de ervas lá para vocês. E eu uso. Florais, eu tenho um tanto de recursos que eu energizo a minha sala, e se essa pessoa precisar alquimizar a energia dela ou precisar de mais energia para sustentar uma massagem, ela pode contar com tudo que está lá disponível para ela. Sim? E aí posso doar energia para ela? Não só posso, como quero, né? Eu não sou uma terapeuta, eu gosto. Eu gosto de ver a circulação da energia, eu gosto de ver a generosidade da vida, eu gosto de sentir as minhas mãos esquentando quando eu direciono a palma da minha mão, os chakras da palma da minha mão para quem eu estou atendendo. Eu não me incomodo com isso. E se em algum momento eu me sentir desenergizada, eu vou me energizar. Tomando um banho de erva, fazendo uma meditação. Então, hoje eu tenho esse cuidado, tá? Deixa eu ver aqui a hora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Como assim alquimia? Sabe, alquimia, eu falo muito isso nas jornadas com Egg, viu, Dri? Dri Lugo. Alquimia é tudo que tá no teu corpo transformada em bem-estar, transformada em ferramenta para o teu bem-estar, para as tuas escolhas, para o teu relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho a jornada com Egg me despertou taquicardia. Vamos fazer uma meditação do coração? Vamos fazer um processo de renascimento? Porque aí você vai alquimizando aquilo, não é mudando e nem cortando, mas é alquimizando, entendendo que aquele processo de taquicardia pode ser uma ansiedade, e aí a gente começa a investigar as coisas. Alquimia seria você atuar com coisas que estão acontecendo nas suas emoções e no seu corpo de forma assertiva. Bruxa. Bruxa é o nome. A gente não trabalha, a gente trabalha com bruxaria. Alquimia de nós mesmas, é isso mesmo. É isso, Camila, é isso, Camis. O exercício da escolha que você ensina já é um aprendizado que posso escolher. Exato. Obrigada por trazer isso, Queixa. Mesmo nos processos de escolha de Egg, eu não escolho a Egg para interagente, para a mulher que vai fazer a jornada. Ela é que vai escolher através de um exercício de sentir o corpo. E através da sensação do corpo dela, ela escolhe uma Egg que ela não sabe qual é. Ela escolhe através das sensações.
Tem mulher que fica até aborrecida. Ah, mas eu queria essa e saiu essa. Não, você pode escolher o que você quiser. Não tem certo e errado. Mas e se eu errar na escolha? Não tem erro. Não tem erro. Se você quiser escolher porque você leu no livro que ela é boa para isso, ok. Se você quiser escolher, fazer a escolha intuitiva que eu sugiro nas jornadas com Egg, ok também, né? Eu sugiro, num primeiro momento, a escolha intuitiva. Ju Aleixo, a jornada com Egg foi uma grande descoberta em minha vida. Obrigada, Ju, que bom, Ju, maravilhosa, trabalho profundo, é porque delicado e intenso, é porque você é muito profunda, né, minha amada? Deixa eu ver a hora aqui. Gente, eu não consegui responder todas as perguntas, mas eu amei esse papo. Vou deixar uns recadinhos aqui, porque daqui a pouquinho a live cai. E aí, o tempo que sobrar, eu vou correr aqui nas perguntas que vocês me deixaram, tá? Aqui no perfil novidades, vai ter Retiro Poderes do Feminino em março, retiro presencial, sexta, sábado e domingo, num sítio, uma natureza bem potente, com mulheres, natureza potente, para a gente poder experimentar isso tudo que eu tô falando. Final de janeiro agora, vou lançar uma jornada formativa de Yoni Eggs, com módulos, eu acrescentei mais material. Eu ando estudando muito sobre taoísmo e sobre medicina tradicional chinesa. Eu acrescentei um módulo só para quem vai ser terapeuta, falando exatamente de condução energética, de alquimia energética, de não se desvitalizar nos atendimentos. Então tem exercícios, ferramentas para você lidar com esse seu processo de egg de uma forma gentil e transformadora, sem ficar, sabe, batendo, sem ficar judiando do teu corpo. Respeita as minas, respeita o corpo das minas. Para você respeitar seu corpo, para você não precisar ficar passando esse perrengue todo, para você desenvolver essa ancoragem e essa habilidade de navegar no teu corpo, nas tuas emoções e tomar boas decisões. Tem oficina de ginecologia natural dia 23 de janeiro, tudo isso aqui na agenda, tem na bio. Então, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos que a gente está falando aqui na Egg, me escreve no direct, eu respondo por lá, ou a gente faz uma outra live. Essa live é sempre uma surpresa para mim, né? Porque é muito delicioso quando a gente consegue conversar desse jeito que a gente está aqui. Parece um círculo feminino mesmo, sabe? A gente vai tecendo as coisas juntas. A minha resistência em fazer live é ficar falando sozinha, porque parece que não é círculo feminino, sabe? Porque no círculo feminino não tem professora, no círculo feminino tem uma mulher que puxa um fio. E aí esse fio, inclusive, sai da mão de quem puxou às vezes e vai para outra pessoa, e a outra pessoa traz a sua medicina, o seu aprendizado, as suas histórias, então fica muito rico. E aí toda vez que eu tô na live eu falo, puxa, que bom, estamos num círculo feminino. E aí me dá um gostoso, sabe? Eu entro endurecida e vou amolecendo. O meu corpo já tá me dizendo que este é um lugar de círculo feminino e de conforto. E isso para mim é muito grato. Então às vezes eu até prefiro responder pela live do que ficar lá respondendo no direct. Mas respondo por lá também. Live da Aisha também é aula de física. Não, quem me dera, amore. Eu amo, mas é tanta abundância que não tem problema. Você deixa a energia amorosa fluir. Isso. E não acaba. E não vai faltar para você, nunca. Porque esse é o princípio da conservação da energia. Energia não acaba. Aisha, bruxa. O tamanho do nariz já tem, né? Muito maravilhosa. Quem tá aí? Van! Beijo, Van. Salve essa live, incrível. Tá bom, Samantha, vai ficar gravada, vai ficar gravada. Eu vou gravar sim. Ana, no seu caso você foi escolhida pela Egg. Isso, Ana, é isso. É sobre isso. É sobre atravessar e ser atravessada. Já pensa que as mulheres são atravessadas
de fora para dentro e de dentro para fora, né? O tempo inteiro a gente é atravessada pelas coisas, e isso é incrível, né? É sensacional. Show. Você vai amar o retiro, Ana Paula? Vai mesmo, Ana Paula. Opa, peraí que às vezes eu me atrapalho. Aí, é gratificante. Bel, adoro você. Ana, muito obrigada. Uma mulher potente que a jornada me trouxe, né? Bom, queridos, queridas, queridos, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença, obrigada pela participação, pelos corações. Espero poder contribuir com essa live para nossa autonomia. Espero poder contribuir para as nossas boas escolhas, para o nosso processo de desenvolvimento, para o nosso processo de libertação das culpas, dos medos, das vergonhas. Espero poder contribuir para o exercício dessa sexualidade que realmente traz não só a potência orgástica, o trabalho da potência orgástica, mas a potência de ser humano que está dentro da gente, a potência de alma que a gente tem, que a gente veio exercer nesse mundo. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima.